Iniciei. Iniciando os trabalhos aqui da reunião do dia 9 de fevereiro de 2021. Dando sequência, vamos julgar o item 31, recorrente Adlin, terceirização e serviços. Relator Cláudio. Vamos lá, Cláudio. Bem, bom, presidente, esse caso aqui é bem simples, eu acho que posso resumir aqui o relatório. O contribuinte informou no PDComp um crédito de 101.500. A Receita reconheceu um crédito de 97.539 ao analisar as DIRFs. O contribuinte insiste que o seu crédito é de 101.000, tanto na manifestação de inconformidade quanto no recurso voluntário. Estou admitindo o recurso porque preenche todos os requisitos e, no mérito, estou propondo negar provimento, porque nesse caso aqui especificamente, o que aconteceu? O contribuinte juntou notas fiscais dos períodos, dos anos calendários de 2008 e 2010, só que o período referente ao crédito é 2009. Então, como não tem notas fiscais do período, e aqui também, diferentemente do outro caso, né, em que a DRJ apontou um valor de 89.000, né, ao analisar as DIRFs, e era um valor superior ao informado na DIPJ, aqui eu entendi que não tem prova suficiente para, ao menos, abrir a possibilidade de uma diligência. Então, nesse caso aqui, eu estou negando provimento, porque não tem prova nenhuma. Ok. Alguém diverge? Todos de acordo? Então, item 31, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso nos termos do relatório e voto do relator. Vamos para o 32. 32, presidente, aqui eu propondo diligência também, deixa eu só lembrar aqui o caso, que o relatório é pequeno, presidente, eu vou ler até para poder relembrar aqui. Em resumo, o processo versa sobre pedido de compensação transmitido por meio de DECOMP número tal, na qual o contribuinte indicado acima, pleiteia o reconhecimento do crédito de 1,5 milhão, saldo negativo de RPJ. O valor informado na DIPJ foi... O valor informado da IPJ foi confrontado com as DIFs, chegando-se a um valor de 1.460.000. Despacho decisório de folhas acompanhou o parecer citado, reconhecendo, portanto, 1.460.000 de crédito. A empresa de folha sustentando em resumo nulidade do despacho decisório por não esclarecer corretamente os critérios para se chegar ao valor do crédito reconhecido. No mérito, reiterou que os valores informados na DECOMP são corretos e respaldados pelas notas fiscais anexas. O TRJ manteve o despacho decisório, considerando em síntese que a empresa não comprovou o crédito de 1,5 milhão, com os mesmos fundamentos dos casos anteriores. Esse é o relatório. Esse caso seria igualzinho ao 29, não, Cláudio? Esse caso seria exatamente igual ao 29, não? Até seu voto é igual. Nesse caso aqui, ó. Então, 29 nós já propus diligência. Então seria exatamente aquele caso. O acordo do DRJ não abri, não. É igualzinho aquele outro, né? É igualzinho. Até a DRJ fez. É a mesma coisa. Isso é igual. Por isso que eu estou propondo diligência. Alguém checou essa questão aí da DRJ? É isso mesmo? Decisão da RJ é a mesma coisa. A única coisa que eu já percebi é que é um despacho manual também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas a decisão é igual do 29 mesmo, no sentido de informe de rendimento como única prova e fatura e nota fiscal não comprova.
Mas aqui, Clécio, eu estou a abrir aqui, ele diz que as notas que anexou, além de concernente a períodos distintos do que se refere a DECOM, não constitui documento hábil. Ele também diz que é distinto. Ou eu estou com o processo errado? Não, presidente, esse aqui, eu acho que nesse ponto ele é parecido com o 30 que nós decidimos. Porque, nesse caso... Não, gente. Não, esse aqui as notas são... Ele não fala isso, não, presidente. No item 13 da decisão, desculpa que eu te atropelei, mas no item 13 da decisão é igualzinho o outro lá. Do primeiro que... As períodos são 2010, o seguinte. Junta as notas de 2010. Ele junta as notas de 2010. Ele não juntou de 2009, que foi o caso anterior que nós julgamos. Mas 2010... cliquei aqui e abriu o processo 33 e não o 32. Deve ser isso. 2010 também. É estranho, porque em todos os processos ele juntou notas fiscais de 2008 e 2010. 2009 ele não juntou, que foi exatamente o caso anterior que nós julgamos, né? Como ele não juntou 2009, ele não tinha prova nenhuma, aí eu neguei provimento. Agora aqui é 2010, ele junta as notas. Então a solução seria a mesma aqui, acho que todo mundo tem o mesmo posicionamento do item 29, é isso? Isso. Ficam vencidos Paulo, Ricardo e André, que votaram naquele caso por negar provimento, e os demais pela diligência. Com os ajustes. É isso? Isso. Perfeito. Então, item 29, converter por maioria o julgamento em diligência. Vencidos Paulo, Ricardo e André, que negaram provimento. E o 33 é idêntico ao 31. O 31? O 31. Foi isso que eu abri. O 33 também. O 33, só tem uma diferença, né, Flávio? Aqui no 33. Que aqui, a questão é a seguinte. Assim, aqui, nesse caso, a diferença é a seguinte, ele não junta nenhuma nota. No outro, ele juntou notas fiscais de período diverso, né? Aqui ele não juntou nenhuma nota, no 33. Então, por isso eu estou também, nesse caso, propondo negar provimento. Todos de acordo? Sim, ele deixa claro isso aqui, né, Cleuso? No voto, a DRJ, que ele não, apesar de afirmar, ele não junta. Não junta. Nesse caso, estranhamente, ele não juntou nota nenhuma. Só ver se eu acordo no seu voto. Lá no final você fala o seguinte: registre-se que nem as notas fiscais de período que a empresa leva a comprovar. Não, tá certinho, é isso mesmo. Ok, sorry. Aberto. Então, item 33, unanimidade de votos, negado provimento ao recurso nos termos do voto do relator. O conselheiro Clécio tem compromissos como professor aí, na sequência. Se quiser, por isso até antecipamos o julgamento desses processos, se quiser ir para o seu compromisso, Clécio, fique à vontade, a gente vai seguir mais um pouquinho para concluir a votação da pauta de hoje. Daí eu registro sua ausência momentânea e justificada, já que já extrapolamos o horário das 18 horas. Eu consigo, acho que ficar mais um caso, presidente, eu acho que ainda dá. Você que sabe. Então podemos seguir em frente. A hora que você sentir que, né, aí você pode se ausentar. Então vamos voltar para a sequência da pauta. Acho que é o item 22, né, Flávio? SJP. Esse é que você falou que talvez tivesse que julgar junto com... Talvez não, eu acho que é o prudente, presidente. A gente julgar o 90, que é a exclusão dele do... Na verdade, tem que julgar o 90 primeiro ou esse aqui? É o 90, a exclusão do simples, e depois a gente julgaria a omissão. Mas, assim, vocês vão entender, defesa idêntica, enfim, muito que discutir aqui não, mas eu acho que é melhor jogar o 90 primeiro. Tá. Então, vamos deixar esse aqui, porque de repente pode alongar, né? São dois processos. Não vai alongar, não. Mas tudo bem, vocês que sabem. O Cláudio participar. Então tá. Por mim. Bom, também tanto faz. Vamos julgar o 90, então, e daí se o Cláudio ausentar no outro, é consequência só. Assim, posso estar enganado, mas eu acho que não vai ter muito mais discussões, não. Tem só um ponto ali no 90, mas
Então vamos fazer o julgamento do 90, que não sei por que escapou, talvez você tenha até indicado isso, mas escapou na hora de montar a ordem. Acontece. Posso começar, presidente? Pode. Bem, nós estamos tratando do item 90, contribuinte SJP Confecções. Esse processo trata de ato de exclusão do contribuinte do Simples Nacional por ter incorrido nas hipóteses dos incisos 7, 9 e 12 do artigo 29 da Lei Complementar 123. Basicamente, foi identificada omissão na movimentação financeira e na contabilidade, despesas superiores a 20% do valor da receita do mesmo período e omissão de trabalhadores em GFIP. Por conta dessas três infrações, essas três infrações motivaram a exclusão do contribuinte do Simples. Bem, pessoal, esse processo, as defesas do contribuinte, todas têm mais de 100 páginas, todas, seja manifestação de conformidade / impugnação, seja recurso voluntário. E ele traz uma série de argumentos que não tem nada a ver com a discussão, cerceamento, enfim, prescrição e decadência, ele pede um 73, enfim, o recurso dele está, como o Paulo gosta de usar esse termo, uma salada, assim, vai colocando termos e mais termos. Bem, até por uma questão de economia processual, eu só citei os tópicos aqui do que ele traz no seu primeiro apelo. Então, foram 6 itens aqui. A EDJ de Curitiba entendeu como improcedente, está aqui a ementa, e ao receber a intimação, ele apresenta o recurso voluntário com mais de 100 páginas, trazendo diversas discussões, inclusive discussões que não têm nada a ver com essa discussão. E é bom deixar claro o seguinte, que além deste processo, que é de exclusão dele do Simples, e do outro, que é o 22, que a gente vai julgar na sequência, que trata de omissão de receita, em que foram constituídas crédito tributário de RPJ, contribuição social, contribuição ao PIS e COFINS, ele ainda teve 2 PAs lavrados que constituíram créditos para a constituição de créditos previdenciários, que são esses 2 que eu cito aqui ao final. Esses processos já se encerraram no âmbito do CARF, se eu não me engano, falha a memória, foi em 2012 que eles se encerraram, tanto esse final 18 quanto esse final 71, que discutia créditos previdenciários. E por que eu estou falando isso tudo? Porque quando eu analisei, em primeiro momento, o item 22, e ele trouxe várias discussões de contribuições previdenciárias no recurso lá que ele apresentou no 22, eu falei, gente, eu não estou entendendo o que ele está querendo. Só que está certo o recurso lá. Só que quando eu chego aqui nesse recurso, o número indicado como o endereçamento está o número de um desses processos de contribuição previdenciária. Só que, por isso que eu trago isso aqui em vermelho, presidente, eu quis trazer isso até para não gerar qualquer tipo de nulidade. O que acontece? Quando eu pego esse recurso, que está com o número errado, todas as matérias que estão nesse recurso estão na impugnação administrativa apresentada anteriormente. Então, eu estou superando esse erro material, porque, para mim, não há cerceamento de direito de defesa ou contraditório, porque tudo que ele alega em impugnação eu recebo aqui nesse recurso, e mais, para mim, se houve algum tipo de cerceamento de defesa por erro lá na administração quando juntou o recurso, está lá no da contribuição previdenciária, e lá já transitou julgado administrativo, não é um problema mais para a gente, já foi julgado de forma definitiva aqui no âmbito do CARF. Então, presidente, eu trago isso aqui para mostrar que eu estou superando esse erro material que eu identifiquei aqui, mas mostrando que não tem nada de, nenhum tipo de violação à ampla defesa, porque ele traz todas as matérias que ele apresentou no apelo inicial. Eu até preciso trazer isso para o debate para ver se vocês vão aceitar, porque acho que está tranquilo. Porque no primeiro momento, vamos baixar em diligência para o DRE falar que ele errou números, não estou errado, mas não tem prejuízo. Então, para mim, tem que analisar. O que vocês acham? Podemos seguir? Me parece que, tudo bem, pode... Alguém diverge? Aproveitou o modelo e esqueceu de trocar o número. Talvez tenha sido isso. E aí, Fabiana, isso para mim está muito claro, porque no outro, que não tem nada a ver, por exemplo, com contribuição previdenciária, o número está certo.
e ele traz discussões sobre contribuição previdenciária que não tem nada a ver com a discussão. Então, para mim, tá? Então, com base nisso, eu tô entendendo como tempestivo o recurso e estou conhecendo dele parcialmente, porque eu estou deixando de conhecer aquelas matérias que tratam basicamente de contribuições previdenciárias. Inclusive, ele traz discussões sobre SAT, INCRA, SEBRAE, enfim, uma série sobre a aplicação da taxa Selic aqui num ato de exclusão do Simples, que é irrelevante. Até uma curiosidade, um parênteses errado, mas quando ele vai defender a aplicação da Selic, ele traz toda uma teoria econômica de Keynes, até li por curiosidade, mas isso é posterior à súmula, tá? Mas vamos em frente. Então, eu estou recebendo aqui o recurso parcialmente só com relação às matérias. Nulidade do lançamento, abuso do poder discricionário, impossibilidade de exclusão do Simples e retroatividade da exclusão e retroatividade de norma mais benéfica. Aí, presidente, naquele modo de julgamento, eu estou rejeitando a preliminar de anulidade, assim, não tem motivo, tá todo, inclusive o TDF é muito bem feito, a atuação está muito bem descrita e motivada nos documentos que estão nos autos. Ele fala numa ausência de poder discricionário, ele fala de abuso do poder discricionário. Eu deixo claro que o 142, na verdade, a Constituição do Crédito Tributário, esse ato é vinculado e não discricionário, então não tem abuso, não tem nem discricionariedade, muito menos abuso aqui nessa situação, então estou negando provimento nesse ponto. E com relação à exclusão do Simples, ele não traz nada para rebater as acusações, omissão de movimentação financeira, despesas superiores a 20% e omissão de trabalhadores da GFIP. Com relação à omissão de trabalhadores da GFIP, ele fala que errou, que não colocou, não, mas isso não é omissão, mas os empregados não estavam lá. Então, eu também estou negando provimento nesse item. Ele fala da questão da impossibilidade da irretroatividade. Para mim, a legislação do artigo 29, parágrafo 1º, é muito claro que produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, a fiscalização aplicou de forma correta. Então, para mim, querendo ou não, mutatis mutandis, ele está pedindo a inconstitucionalidade desse dispositivo, quando ele fala pela impossibilidade da retroatividade. Então, para mim, também não dá. E com relação à retroatividade benigna, ele nem fala, ele mesmo fala, na verdade, que é por cautela. Se tiver uma lei posterior, mais benéfica, ele quer a aplicação dela, mas essa lei até hoje não existiu, pelo menos eu não conheci. Então, eu estou rejeitando, desculpa, gente, o pocket julgamento, como a Malu gostava de falar, mas eu estou votos para conhecer parcialmente o recurso voluntário, por rejeitar a preliminar de unidade e, no mérito, negar o provimento do recurso na parte conhecida. Parece que não seria o caso nem de conhecer o recurso, porque não tem objeto, pelo que você está dizendo, se ele não ataca a decisão da DRJ nos fundamentos, não tem dialeticidade, hein? Mas aí seria muito... Não, pode ser radical, mas... Pela informalidade até do processo administrativo, eu acho que ele devolve de alguma forma essa discussão para a gente. Ele traz os argumentos que não tem nada a ver, mas enfim. Não, mas ele traz argumentos, os iniciais que ele traz em impugnação, ele traz no recurso. Então, acho que a gente tem que, no mínimo, analisar. Então, por isso que eu conheço. Agora, com relação à contribuição ao INCRA, SEBRAE, não tem nada a ver com a discussão. Foi excluído sim. Bom. Esse aqui é o de exclusão, né? Esse é o de exclusão, esse é o 90. Todos de acordo? O relator nega provimento. Então, por unanimidade de votos, negado provimento ao recurso no item 90. Né? Então, conhece parcialmente. Conhece parcialmente. Obrigado, Paulo. Rejeitou uma preliminar. Presidente, vamos lá. Conhece parcialmente, rejeita a preliminar e nega provimento na parte conhecida. Posso ir pro presidente? Pode. Você tem que declarar. Você tem que declarar o julgamento, o resultado. Não, tá ok. Unanimidade de votos por conhecer parcialmente, rejeitar as preliminares e... Preliminar. Acho que é A, agora eu fiquei na dúvida. Espera que eu já te falo. A preliminar, nesse caso, preliminar de nulidade. Ok. E no mérito, negado provimento. Bem, o 22, pessoal, é a decorrência
dessa exclusão. Por conta da exclusão, ele foram constituídos créditos tributários de RPJ, contribuição social, PIS, COFINS, nos anos referentes aos anos calendário de 2007 a 2010. A acusação fiscal, né, está dentro daquele cruzamento de dados em que houve mentira, não é cruzamento de dados, não, perdão. É a questão dos depósitos bancários de origem não comprovada. O contribuinte foi intimado a apresentar, a justificar aqueles depósitos identificados. Ele não justificou, a fiscalização considerou algumas, ele não justificou a totalidade, algumas depósitos da fiscalização, alguns créditos, né, a fiscalização decotou da autuação, porque trataram de transferência entre contas, e a fiscalização identificou que não era aplicação lá do artigo 42, ele não declarava, o contribuinte não declarava essas movimentações bancárias em contabilidade, elas estavam a par da contabilidade, por isso houve o arbitramento do lucro, a apuração foi via arbitramento, foi arbitramento, enfim, eu vou no voto aí eu exploro melhor. Então, assim, aí ele vem na impugnação, ele traz aquele recurso gigante, com mais de 100 páginas, e tratando diversos itens de 1 a 11, né, sendo que o 11, inclusive, ele pede o parcelamento dos débitos. A DRJ rejeita o pedido de prova pericial e não reconhece a decadência, e no mérito julga procedente o lançamento. Está aí a emenda. Quando ele recebe o recurso voluntário, ele apresenta mais um grande recurso, um recurso extenso, com 7 itens aí, que eu acho que pode ter havido confusão, Fabiana, dele, mas, enfim, ele traz nulidade, prescrição e decadência, pedindo aplicação, inclusive, do 7.3, argumentando sobre aquela questão da contribuição previdenciária de 10 anos, artigo 45, 46 da 812, volta no abuso do poder discricionário, combate contribuições de terceiros, SAT, INCRE, SEBRAE, taxa Selic, e discute a questão da exclusão sua do Simples. Então, mais uma vez, nesse caso aqui, viu, presidente, que houve a diligência para que o outro processo que a gente já julgou agora fosse apensado a esse para que eles fossem julgados juntos, a diligência foi realizada, houve o pensamento e o processo foi distribuído. Aí eu faço aqui a ressalva dos processos previdenciários, né, que já foram encerrados. Bem, mais uma vez, presidente, estou recebendo parcialmente o recurso, só nos pontos em que, de fato, são relativos a este processo, e até deixei amarelo aqui, porque eu não sabia qual seria o resultado do outro, entretanto, não foi essa conclusão que chegou do julgamento, uma vez que naquele processo, né, que a gente acabou de julgar, entendeu-se como correto o procedimento de exclusão do contribuinte do Simples. Então, já estou aqui replicando. Bem, aí, presidente, a discussão é a mesma. Não tem essencialmente direito de defesa, então estou rejeitando a preliminar. Na decadência, eu nem entendo, ele pede a aplicação do 173, mas o 173 para ele aqui vai ser pior, porque vai aumentar o prazo decadencial, então, para mim, aplicando 173 ou 150, ele o crédito tributário foi constituído dentro do prazo decadencial, não tem abuso de poder discricionário, a multa, ele combate, falando que era confiscatório, então eu trago aqui a parte de entendimento contrário de Gustavo e Fabiana, eu aplico a súmula 2, eu conheço e nego provimento, taxa Selic, mesma coisa, chama aqui a súmula 4, e é isso, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário, rejeitar as preliminares de unidade de decadência e no mérito negar provimento ao recurso voluntário na parte conhecida. Volto, presidente. Está muito corrido, presidente? Desculpa. Não, acho que está ótimo. Pelo que está fazendo eco aí para mim. Nossa, para mim está retornando. Pelo conteúdo, né? Claramente não há muito o que dizer. E você só não externou oralmente, mas você escreveu o necessário. Todos de acordo? Sim?
Não vou nem me insurgir aqui. Não percebi. Então, Foi culpa do estagiário. Repetindo praticamente o resultado anterior, só que aqui são mais, tem a preliminar de decadência e nulidade. Eu estou pondo rejeitar as preliminares, genericamente, e no mérito negar provimento, conhecendo parcialmente, né? Na parte conhecida, rejeitar as preliminares. Tá certo? Celero Cleus, tudo bem? Tranquilo? Acho que é melhor eu não sei quanto tempo vai durar o próximo. Então, se eu Fique à vontade. Posso me ausentar, então, né? Então, desejar bom trabalho para vocês todos aí, e amanhã a gente se encontra. Né? Obrigado pela compreensão, viu? Imagina, para você também boa sequência de trabalhos de outra natureza. Bob. Obrigado. Tchau. Hoje é o primeiro dia de aula, né? Então... vai lá, professor. Um abraço. Então, vamos seguir, voltar para o item 23, Rical, peças automotivas foi retirado de pauta. Item 24, Shopping 303, Estúdio Modas. Relatora Andréia. André. O item 23 também foi retirado, presidente? 23 foi? Foi, né? Ok. Está anotado na sua pauta? Anotado, não está não? Na minha pauta anotada tá um pouco estranho aqui. Fala que foi retirado em setembro de 2020. Processo retirado de pauta. Tem embaixo. Logo depois, outras informações aí embaixo. Depois desse quadrinho. Não, perfeito. Vamos lá. 24. Esse que eu vou relatar é bem recorrente aqui na turma. É omissão de receitas, lançado com base em movimentação bancária, e os documentos foram fornecidos pelo próprio contribuinte. Então foram lançados, né? Sim, aqui o lançamento é de simples, né? Então foram lançados IRPJ simples, PIS simples, COFINS simples, CSLL simples e INSS simples. Eu vou ler aqui os pontos destacados aqui eu transcrevi aqui parte do relatório do termo de constatação de irregularidades, que contém o relato dos fatos. Eu prefiro ler, eu só peço um pouco de paciência, eu vou tentar resumir o que eu consegui, que para mim fica mais fácil o meu raciocínio aqui. Então, consta omissão de receitas por depósitos bancários sem origem comprovada, dentre outras, a contribuinte foi intimada a apresentar, dentre outras exigências, os livros caixa, registros de inventário, extratos bancários e documentação que serviu de base à escrituração. Ela apresentou os livros e os documentos exigidos. Vou tentar impostar a voz aqui. Ela apresentou os livros e documentação exigidos, e quando a fiscalização analisou os extratos bancários, reintimou para poder comprovar dos recursos creditados em conta corrente. Só que a contribuinte nunca apresentou essa informação. Aqui eu apresento um quadro resumido da tributação, com os valores que foram lançados da omissão de receita. A DRJ analisou a impugnação, reconheceu ex officio a decadência para os fatos geradores ocorridos até maio de 2004, reduzindo o crédito tributário lançado. Reproduzo a ementa do acordo. Aí, no seu recurso, o contribuinte, ele basicamente repete o que ele falou na impugnação, mas eu vou ler aqui os temas principais. Estabelece que os lançamentos fiscais dizem respeito a uma suposta omissão de receitas caracterizadas por depósitos bancários com origens não comprovadas, tendo em vista a receita bruta declarada no ano calendário de 2004. Afirma que o contribuinte brasileiro vive em situação de terrorismo fiscal.
apresenta longo arrazoado sobre sua movimentação bancária, bem como sobre as informações obtidas junto às administradoras de cartão de crédito, enfatizando que seus saldos bancários seriam devedores e que meras informações de administradoras de cartões de crédito não simbolizam fatos geradores de tributos. Cita ainda a legislação pertinente. Aí eu ressaltei aqui alguns trechos. A fiscalização da Receita Federal detectou movimentação bancária um pouco além do formalmente informado pela recorrente. Na verdade, as pequenas empresas, via de regra, utilizam-se de mecanismos via movimentos bancários para efeito de obtenção de créditos para impulsionar seus negócios comerciais. Fala ainda sobre a movimentação para efeito de vitrine, para obtenção de empréstimos. Aliás, se a fiscalização olhasse com atenção tais contas bancárias, iria verificar que os saldos são sempre negativos, devedores, tendo em vista lançamentos de juros, o que por si só já delustraria qualquer caracterização de ganhos. Mas para o fisco o que importa é a movimentação, a rigor ignorando-se os saldos negativos de tais contas, como na realidade mostra a situação desse caso em concreto. Aí eu vou ler só esse azul, toda hora ela fica falando esse tipo de coisa aqui, e ela enfatiza que meras informações de administradores de cartões de crédito não simbolizam fatos geradores de tributos. Aliás, em juízo, esse tipo de enquadramento tem sido a miúde desconstituído. E ela só repete esse tipo de argumentação. Lá no meu voto eu reforço o que eu acho mais importante. Posso passar aqui para o voto, presidente? E ao final eu reproduzo aqui os requerimentos. Vai lá. Aqui eu conheço do recurso por ser tempestivo e por preencher os requisitos de admissibilidade. Aqui também, só destacando, a tempestividade é por conta do carimbo dos Correios. É aquele caso em que no recurso aparece uma data posterior de anexação eletrônica. No mérito, né? Aqui quanto ao mérito, conforme relatado, a contribuinte concentra seus argumentos no fato de que seus saldos bancários seriam devedores e que meras informações de administradores de cartões de crédito não simbolizam fatos geradores de tributos. Aí eu destaco praticamente os mesmos trechos que eu já li no relatório, no finalzinho principalmente. No presente caso, ao contrário do mencionado pela contribuinte, as informações sobre a movimentação bancária não foram obtidas de administradoras de cartão de crédito. Conforme documentos anexados aos autos, constata-se que os extratos bancários das contas correntes do Banco Itaú e do Banco Brasil foram disponibilizados pela própria contribuinte, em atendimento ao termo de início de fiscalização, lavrado em 10 de julho de 2008, nas folhas 22, e ao termo de reintimação fiscal, lavrado em 10 de agosto de 2008. Não se trata, portanto, de requisição de dados e informações às instituições financeiras a que alude o decreto 3724 de 2001, que regulamenta o artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001. De qualquer maneira, que ela cita essa legislação também. De qualquer maneira, caso essas informações não tivessem sido apresentadas pela própria contribuinte, também seria válido o procedimento adotado. Eu reproduzo aqui, bastante resumido, a decisão do STF no recurso extraordinário 601-314 de São Paulo, com tese de repercussão geral. Observa-se que a decisão proferida validou a possibilidade da autoridade fiscal obter as informações relativas à movimentação bancária dos sujeitos passivos diretamente junto às instituições financeiras e também determinou que os efeitos da Lei 10.174 de 2001, que também tratou dessa possibilidade, seriam retroativos. Diante da decisão do STF, a matéria também se encontra consolidada no CARF, aí eu cito aqui o dispositivo do RICARF, e diante do exposto não cabe reparo à decisão proferida pela DRJ. Na verdade, o próprio contribuinte que apresentou os documentos
que foi a base do lançamento, e os argumentos deles são, não, mas não poderia ter sido pegados, os dados obtidos junto à administradora de cartão de crédito não são válidos. Então, é isso, é improcedente. Ok. Alguma divergência? Então, por unanimidade de votos, negado provimento ao recurso voluntário. Item 24. Item 25, Paulo Henrique, Camac Engenharia Recorrente. Vamos lá. É a auto de infração relativa a multas por atraso na entrega de DCTF em relação aos períodos de apuração de janeiro de 2005 a janeiro de 2006. Pois a ciência recorrente apresentou impugnações específicas para cada auto de infração que foram reunidas para julgamento conjunto no presente processo. Em todas as peças recursais, defende-se que as multas não são cabíveis, em virtude da apresentação das declarações demandar a utilização de certificado digital, o qual somente foi adquirido em janeiro de 2006. Dessa em primeira instância, apontou-se que a recorrente não nega o atraso na entrega, apenas tenta justificar pelo fato de não dispor de certificado digital. Haver a previsão na legislação da penalidade, independentemente de qualquer circunstância, e não havendo previsão para sua dispensa na situação reportada, a imposição da multa é correta. Ademais, se tem possibilidade de se responsabilizar a administração tributária pela eventual dificuldade da recorrente na obtenção da certificação digital, e se invoca o artigo 136 do CTN para concluir pela improcedência das impugnações. Pois a ciência do acordo foi apresentado recurso voluntário, no qual se alega que a Receita Federal passou a exigir a certificação digital para a entrega de CPF a partir de 2005, conforme a Instrução Normativa 482, porém essa somente foi normatizada em dezembro de 2005, por meio da Instrução Normativa SRF 580. Assim, não teria como transmitir as declarações devido à ausência de regulamentação por parte da Receita Federal e de criação do ambiente ECAP. Em argumento totalmente dissociado das discussões dos autos, afirma ter logrado êxito na comprovação de suas operações com relação à documentação, nota fiscal e medições declaradas, feita a declaração de nulidade do lançamento. O relato por ser tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade, então tomo conhecimento. O mérito. Como é pontuado no acordo recorrido, não existe controvérsia acerca do fato que a recorrente efetivamente apresentou em atraso as CPF relativas aos períodos de apuração de janeiro de 2005 a janeiro de 2006. A alegação da recorrente, porém, é que o referido atraso teria ocorrido pela ausência de certificado digital, requisito essencial para a transmissão das declarações em questão. Nas impugnações, a recorrente apenas alega que o certificado digital não estaria pronto, sem detalhar as razões pelas quais não dispunha do referido certificado. Ante a afirmativa contida no acordo recorrido de que a administração tributária não poderia ser responsabilizada por tal circunstância, a recorrente tenta, no recurso voluntário, atribuir à ausência do certificado digital a inexistência de norma regulamentadora por parte da Receita Federal. Sua alegação, contudo, não é procedente. A Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras, ICP Brasil, foi instituída por meio da Medida Provisória 2200 de 2001. A partir daquela data, portanto, já houve a possibilidade de emissão e utilização de certificados digitais, bem como o reconhecimento legal da referida utilização conforme o teor do artigo 10 da norma em questão. E aí eu transcrevo. Após aquele ato normativo, foram emitidos atos regulamentares gerais para a administração pública, a exemplo dos decretos 3587 e 3996, e específicos para a prática de atos perante a Receita Federal. Em relação à Secretaria da Receita Federal, na verdade, antes mesmo da instituição da ICP Brasil, já havia regramento para emissão e utilização de certificado eletrônico, conforme se constata na Instrução Normativa SRF 126 de 99. Com a ICP Brasil, houve a instituição do Serviço Interativo de Atendimento Virtual, Receita 222, por meio da Instrução Normativa SRF 222 de 2002, o qual já possibilitava a entrega de declarações mediante a utilização de certificados digitais. Assim, quando, para a transmissão da DCTF, tornou-se obrigatório o emprego dos referidos certificados, na forma do artigo 5º, parágrafo 2º, da Instrução Normativa 482 de 2004,
já era plenamente possível a todas as pessoas jurídicas cumprirem a exigência em questão. Não obstante, a Receita Federal possibilitou, por meio do ato declaratório executivo SRF 19, de 2005, forma alternativa para a entrega da DCPF relativa ao mês de janeiro de 2005, cujo prazo de entrega era 7 de março daquele ano. Por meio do ato declaratório, na mesma linha, por meio do ato declaratório SRF 23, de 6 de abril de 2005, foi possibilitada a entrega alternativa nos mesmos moldes acima explicitados da DCPF relativa ao mês de janeiro de 2005, para as pessoas jurídicas que já houvessem efetuado a solicitação do certificado digital, mas não o houvessem recebido até a data da entrega, 7 de abril de 2005. Ou seja, constata-se que antes mesmo da edição da Instrução Normativa SRF 482, a recorrente já poderia ter certificado digital e transmitir a DCPF à Receita Federal. Pelo menos até o mês de abril de 2005, havia forma alternativa para a entrega da DCPF para aqueles que tivessem alguma dificuldade na obtenção do referido certificado. A Instrução Normativa SRF 580, de 2005, invocada pela recorrente, não foi a primeira norma responsável pela regulamentação da certificação digital e do meio de entrega da DCPF, após a obrigatoriedade do uso do certificado digital. A norma em questão apenas instituiu o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, ECAC, em substituição ao retromencionado Receita 222. Os autos revelam que a recorrente somente apresentou as DCPFs relativas ao mês de janeiro de 2005 a janeiro de 2006 e em 7 de março de 2006, de modo que as entregas foram realizadas em atraso e a recorrente está sujeita à multa prevista na legislação. O disposto pode negar provimento ao recurso voluntário, mantendo integralmente os lançamentos. O contribuinte tenta alegar uma suposta dificuldade aí, mas as próprias normas da Receita já abriam a tolerância. Nesse período, ele poderia ter outro meio para apresentar isso? Ou só porque a Instrução Normativa 482 foi de dezembro de 2004. Então, para as primeiras declarações, que foi janeiro e fevereiro, a Receita possibilitou um meio alternativo, né? Que a entrega era até abril de 2005. Então, quer dizer, se ele não tivesse o certificado digital, que ele já poderia ter quando a norma tornou obrigatória, mesmo assim ele teve 4 meses, aí, pelo menos, quase 5 meses, para obter o certificado. E ele só veio obter mais de um ano depois, né? Ô Paulo, só uma coisa assim, eu não olhei, mas a gente já aplicou isso aqui até de ofício. Essas multas de DCPF, elas andaram reduzindo aí no meio do caminho. Teve um processo, se não me engano foi meu, em que a gente aplicou a retroatividade benigna. Nesse caso não se aplicaria, não? Eu estou só especulando. Eu confesso que eu não olhei essa questão. Porque o contribuinte provavelmente também não falou, né? Não. Eu tive que pesquisar. Eu acho que tem esse negócio nas multas da CTF. A gente já aplicou isso aqui. Tem de multas. Eu lembro até o processo meu da gente votar, mas não lembro se era do DCPF. Aquela questão das multas. Acho que era de imóvel. Das cumprimento de obrigações eletrônicas. Era de imóvel. Isso. De imóvel. Acho que a DCTF tem multa própria. Ela acho que não foi afetada. Não mas tá bom. Acho que ela tinha base própria. Todos de acordo aqui com o relator? Negando provimento? Então, por unanimidade de votos, negado provimento ao recurso voluntário no item 25. Os itens 26 e 27 foram retirados de pauta por solicitação da Procuradoria, 28 também. Já julgamos no momento anterior aqui para antecipar o processo do conselheiro Clécio, os itens 29 a 33 e o 34, que é a sustentação oral também, que a gente julgou primeiro. Ô, presidente, o que eu ia falar... Vimos a pauta. Nesses dois últimos, desde do Paulo e no anterior da Andréia, não sei se você tem que colocar aí a ausência do Cleuso. Bem lembrado. Vamos ver se você fala. Eu anotei aqui, achei que o presidente estava colocando aí também, mas eu anotei. Bem lembrado. Anotei aqui os detalhes e esqueci desse.
Obrigado, Flávio. O teu, ele tinha participado dos dois, né? Presidente, e o 90 do Flavinho tem que informar que foi jogado hoje, não? Esse eu anotei. Sim, por isso que foi julgado por antecipação, em face da conexão e prejudicialidade com o item 22. Então estamos em dia, gente. Muito bem. Podemos dormir tranquilos. Mas eu não quero pisar na janta, não, mas amanhã nós estamos ferrados. Com a sensação do dever cumprido. Posso interromper? Pode interromper.